Fala turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um MD Ensino Cast. E esse MD Ensino Cast, Ju, é um MD Ensino Cast extremamente especial. É um MD Ensino Cast, sem sombra de dúvidas, o MD Ensino Cast mais especial que eu já gravei. Vocês já vão entender o motivo. Não existe a chance de ter tido ou de ter um outro MD Ensino Cast tão especial como esse. Não entrega pela risada não, quem conhece já tá entregando. E vocês vão entender o porquê. Esse é um capítulo que a gente vai falar sobre planejamento familiar, sobre reprodução humana. Afinal de contas, apesar de ser um podcast de um grupo que fala de paciente grave, todo mundo sabe que o nosso podcast é muito sobre comportamento, sobre carreira, sobre motivação, sobre valor, enfim, é um ambiente que a gente conversa e tenta agregar para vocês de uma maneira além só da parte técnica. Então, a gente achou muito importante trazer essa convidada hoje para a gente conversar sobre esse tema, né, Ju? Que é basicamente aí planejamento familiar e reprodução humana. E o motivo desse podcast, Luizão, ser tão especial, o mais especial de todos, porque hoje a gente está recebendo Isabela Rangel, a minha digníssima esposa, a mãe dos meus filhos, a mulher da minha vida. Senão vai ser um podcast só de declarações, eu não podia perder essa oportunidade. Para quem não sabe, além de tudo isso que eu acabei de falar, a Isa é ginecologista e obstetra pela Universidade Federal do Paraná, especialista em reprodução assistida e reprodução humana pelo Hospital Sírio-Libanês e hoje médica da Clínica Unifert aqui em Vila Velha. Eu não posso falar o que eu acho, mas eu vou falar que é, sem sombra de dúvida, uma das médicas que eu mais admiro em vários aspectos, em especial no que ela se dedica ao paciente, na experiência do paciente. Talvez essa seja uma das grandes especialidades dela, inclusive. E então, dito tudo isso, seja muito bem-vinda, meu amor, ao nosso humilde podcast, né, Luiz? Obrigada, é um prazer estar aqui. Já fazia um tempo que eu ainda não tinha vindo para conhecer e estou encantada. Realmente, MD Ensino é tudo isso que aparece nas redes sociais. E estou muito orgulhosa de vocês. Obrigada pelo convite. Vamos produzir hoje. Pronto. Ju, você hoje tem a responsabilidade de comandar. Você já tá assumindo isso já, né? Já tá empurrando a gente. E o Melo já não vem, se vocês repararam. Ela já tirou o Melo da bancada. Não sei se por conta das questões das piadas exageradas do Melo aí, mas é culpa da Ju, tá? Pra quem quer o Melo de volta. Eu gosto do Melo. De Melo sempre gera entretenimento. Né? Isso daí é independente do tema. Isso é verdade. Tanto que a gente não quis trazer ele hoje porque a gente ficou meio preocupado, né? O assunto é delicado, né? Exatamente. Então, o Ju vai ficar responsável hoje aí por caminhar, né, por direcionar a gente dentro do roteiro. Eu vou fazer minha consulta, né? O podcast foi pensado um pouco em você também. A gente fica preocupado. Tá bom? Então vamos começar, Ju? Vamos Reprodução humana e planejamento familiar. Isso é muito importante, eu acho, para que todos nós aí, todos os médicos de uma maneira geral, que é o que a gente fala com os médicos, cada vez mais tem grandes mulheres e mulheres cada vez mais em cargos de liderança. Isso certamente tem uma influência, a carreira da mulher médica tem uma influência no tempo de reprodução, no tempo, na organização do planejamento familiar, por isso é tão importante. E apesar de ser um podcast meio feminino nesse sentido, assim, que parece ter um direcionamento para a mulher, eu acho, e até por isso eu tô aqui também, eu acho muito importante que todos os nossos colegas aí, médicos, homens, também estejam presentes aqui, também escutem, porque a gente vai falar sobre vários aspectos do planejamento familiar e da reprodução assistida que certamente tange os homens e também toda a turma que ainda tem dúvidas sobre carreira, sobre a trilha, sobre a jornada para se tornar um especialista em reprodução assistida. Tá bom? Dito isso, tá com você, Ju. Isa, inicialmente, conta pra gente como é que foi a sua trajetória, como é que foi a residência, como é que você acabou indo pro lado da fertilização. Então, na verdade, durante a faculdade eu tinha muita dúvida se eu iria para a parte clínica ou para a parte cirúrgica. Acabei optando por uma especialidade que me dava as duas possibilidades, além de também poder trabalhar com exames de imagem, por exemplo. E aí, durante a residência médica, eu tive alguns professores em que eu
me inspirava, que eles trabalhavam com essa parte de reprodução. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a clínica deles, de entender um pouquinho como era o dia a dia. E então, eu acabei indo por esse caminho mesmo. Eu acredito que o sonho de ser mãe talvez seja o mais grandioso na vida de uma mulher que realmente tem esse desejo. Então, poder ajudar um pouquinho nessa parte, para mim, hoje faz parte da minha missão de vida. Então, eu tento entregar da melhor maneira possível e foi basicamente por isso. E Pode falar, não é? Não, eu ia perguntar se ela tá satisfeita, se ela tá... Essa é uma pergunta. Eu falo que não é uma especialidade para qualquer um. É uma especialidade difícil. Porque da mesma maneira que a gente tem dias bons, a gente tem dias ruins. Em que, às vezes, o casal tem tudo para engravidar, todos os parâmetros que são possivelmente controlados estão adequados e simplesmente a gravidez não acontece e a gente precisa trazer essa notícia. Então, eu falo que a gente vai do céu ao inferno em um mesmo dia. Às vezes, no dia que eu tenho um positivo, eu também tenho um negativo. E isso acaba gerando uma certa angústia. Porque a gente, quando faz um trabalho, a gente quer entregar o nosso melhor. A gente quer chegar no resultado. E nem sempre a reprodução humana permite isso. Então, a gente tem que entender, e eu falo que isso entra muito a parte espiritual, que a gente vai até onde a medicina permite que a gente vá. Mas chega um determinado momento que, se a gente não entregar realmente nas mãos de Deus, as coisas não vão acontecer. Então, a gente tem que entender que fazer a nossa parte é importante, mas que existe um motivo maior para tudo que a gente passa na vida. E a trajetória, assim, a jornada da tentante é uma jornada muito desgastante, né? O casal, muitas vezes, quando chega até a gente, ele já passou por 5, 10 ginecologistas gerais, 2, 3, 5 especialistas em reprodução humana. E aí existe aquela questão de se identificar ou não com o médico, de às vezes ouvir o que não gostaria de ter ouvido, da maneira com que ouviu. Então, são pacientes que já chegam pra gente muito calejados, assim, eles já vêm com uma carga emocional muito grande. Então, a gente precisa ter uma certa sabedoria em lidar com isso, para passar segurança para esse casal, para que realmente eles saiam dali sentindo-se acolhidos e com a certeza de que aquela equipe vai fazer o que for melhor para eles, para juntos nós conseguirmos a gravidez. Tem casais que realmente não conseguem. Existem casais que fazem muitos tratamentos. Existem os que não vão até o final por realmente desistirem, por não aguentarem a pressão psicológica, a pressão social. Então, eles desistem no meio do caminho, depois de 1 ou de 2 negativos. Assim como tem aqueles que vão até a 10ª, 12ª, 15ª vez e só desiste realmente com o bebê no colo. Eu falo que muitas vezes a gente precisa mudar as estratégias. Nem sempre usar a mesma estratégia repetidamente vai ter resultado. Então, às vezes, a gente precisa sentar com o casal e ser honesto. Olha, o problema é o óvulo, que é um óvulo de baixa qualidade. Ou o espermatozoide não tá bom. Então, a gente precisa entender se esse casal tá disposto, por exemplo, para partir para um banco de sêmen ou para uma ovorecepção, para que a gente consiga realmente mudar o desfecho final do resultado. Mas sim, tem de tudo. Tem aqueles que engravidam de primeira e tem os que infelizmente não vão conseguir, a não ser que realmente haja uma mudança brusca nessa estratégia. Entendi. Isso que a Isa falou do sair do inferno, enfim, da dificuldade que é o dia a dia do fertileuta, enfim, a gente vivia discutindo isso lá em casa, sabe, Ju? Porque, veja, é até engraçado, né? A gente até fala isso com os meninos, né? Na época da pandemia a gente falava isso. A mamãe, a Isabela, ajuda as pessoas a nascerem e o papai ajuda as pessoas a não morrer. Era a nossa função no mundo, a gente conta isso pros meninos. E a gente vivia sempre numa guerra, assim, tipo... Guerra não, mas num debate... De quem tinha a pior parte psicológica. De quem que o dia era mais... Trash. Era mais trash, né? Aí ela fala, eu falei, pô, mas os caras estão morrendo, a pessoa morre comigo. Ela, pô, mas é porque a paciente, o casal não deixa de viver um luto, né? Quando eu coloco um embrião perfeito dentro do útero da mulher, na cabeça dela, ela saiu dali grávida. Então, pegar um negativo é um sentimento de um aborto, de luto. Então... é sim um sentimento muito triste, muito
forte. Sim, né? e daí tem uma história, tô contando a história. Que uma paciente dela, um casal, na verdade, ficou internado com a gente lá na UTF, na época do Covid. O marido. O marido ficou internado. Eu acho que eu Você não sei se... provavelmente você lembra, você tava lá. Talvez o seu, sei lá, Eu acho que 12º ano de residência. Você tá rindo por quê, Luiz? Por que você tá rindo? Você com certeza ajudava. Eu vou te agredir, Luiz. O Gabriel eu não posso. E aí o casal tava lá, a mulher, a esposa, e o cara é grave, entubado e tudo mais. E aí a Isa falou assim, você tá cuidando do casal que são meus pacientes e tal. E a gente acabou... Ela se fez essa ligação por conta de Instagram. Então ela fez a ligação que o Gabriel era meu esposo e ela me mandou uma mensagem falando. E aí eu fui falar com ela e tal. Mas graças a Deus o cara saiu bem. Eu lembro direitinho, ele era do box, aquele primeiro box depois do posto de enfermagem da UTF. E aí quando acabou assim, eles estavam indo embora, estavam indo de alta, eu falei, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Deixa eu perguntar pra vocês uma coisa que a Isabela... Porque nisso a gente já tinha ficado muito íntimo já. Falei, perguntar um negócio que eu e a Isa vivemos discutindo lá em casa e vocês... É a oportunidade, se Deus quiser, única aqui, graças a Deus deu tudo certo, pra eu poder... Tirar essa dúvida. O que vocês tinham mais medo? Ou o que vocês sofreram mais? Perguntei pra ela e depois pra ele. Quando você vinha pra cá pra saber se ele tava indo mal, vivendo, como é que tava o Covid... Ou quando vocês estavam indo para encontrar com a Isa na expectativa de ter acontecido a fecundação, enfim. E eles falaram que era quando eles iam encontrar a Isa. Eles falaram que eles viam de uma cidade aqui próxima e eles vinham assim, quieto no carro. Ou às vezes vinham felizes, empolgados, mas assim, sempre era tenso. E aí, quando não dava certo, eles voltavam, que ela voltava chorando aí 40 quilômetros, chorando, ele chorando. Eles ficavam mais 2 dias sem conseguir falar muito um com o outro, e que ela nunca tinha tido, ela nunca teve essa sensação quando ia lá encontrá-lo. E ele falou que tipo, o medo da morte ali, enfim, não foi uma sensação pior do que o medo de não poder ter filho. E esse casal, disso, por exemplo, foi um casal que não engravidou de primeira. Eles fizeram uma fertilização in vitro, então ela foi submetida à coleta dos óvulos. Foi feito todo o processo, eu não me lembro de cabeça, mas ela fez 2 ou 3 transferências embrionárias negativas. Esgotaram-se os embriões que eles tinham do primeiro procedimento. Falei com ela, porque eu acreditava muito na história deles ainda. Eu via potencial neles. Falei, não desiste, vamos de novo. E eles toparam. E aí, nessa segunda fertilização in vitro, eles engravidaram de primeira e vieram gêmeas. Ah, que legal. Devia deixar colocado o nome de Isabela e Gabriela. Um ajudou a salvar a vida do pai, ué. Não, tá errado. Sacanagem. Falei, não. Acho que essa não... Mas é verdade, sacanagem. Mas depois disso... Foi uma das poucas vezes que a Isabela teve razão lá em casa. Com certeza. Vou me abster de qualquer comentário. Ô Isa, vamos continuar aqui. O Luizão vai morrer até o final desse podcast, vai morrer. Engasgado, né? Tá rindo com a água ali. Como que foi o mercado de trabalho, a inserção? Foi difícil de entrar? Como que é até hoje? Eu acho que eu tive muita sorte, Ju, assim... Quando eu acabei minha residência lá em Curitiba, que no ano seguinte eu fiz minha especialização... O Gabriel estava finalizando a residência dele de medicina intensiva. Eu fiquei em Curitiba e ela foi para São Paulo. Isso. Na verdade, ela ia e voltava, né? E aí a gente resolveu vir para Vitória. Então, a gente tomou essa decisão em outubro. Em novembro, eu fiz alguns contatos que eu tinha aqui. Como eu já tinha morado aqui 1 ano, na verdade eu tinha feito 1 ano de residência de ginecologia e obstetrícia aqui, eu tinha alguns contatos, eu conheci algumas pessoas. Mandei um e-mail para a clínica que eu trabalho hoje, que é a clínica Unifert, e prontamente fui atendida. Na época, o Dr. Carson, que é o médico, um dos diretores, que era o único ginecologista que atendia na ocasião, ele estava muito sobrecarregado. E na mesma hora ele falou, vem que eu tô precisando de alguém para me ajudar. Então eu acho que eu dei muita sorte mesmo, assim. E com isso eu fui ganhando a experiência de ver também o trabalho dele, então... Quando eu fazia minha especialização, eu estava dentro de uma clínica de reprodução lá em Curitiba, que eu também tive a oportunidade de pegar um pouco essa parte prática. Só que quando eu vim para cá, eu não botava muita mão na massa. Então, o Dr. Carson, ele foi para mim
um professor também. Eu fiquei acompanhando ele um tempo. Então, eu comecei fazendo os ultrassons dele, punções de folículos. Quando a paciente tinha muitos folículos, ele aspirava um ovário, eu aspirava o outro. Transferências embrionárias, depois de ver várias, eu fui treinando e comecei a fazer também. Então, ele me deu essa oportunidade. Então, assim, pra mim, eu acho que foi muito bom, assim, eu vim no momento certo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já fui direto pra clínica de reprodução humana, então eu não cheguei nem a atender consultório de ginecologia e obstetrícia geral. Meu consultório sempre, desde que eu me formei, foi só em reprodução humana. Fazia ainda alguns plantões de obstetrícia, porque, obviamente, né, ninguém me conhecia, ninguém ia se consultar comigo. E aí, quando o Rafa nasceu, depois que o Rafael nasceu, eu ainda fiquei alguns meses fazendo plantão de obstetrícia. Isso. Tinha a Men's Night, que era quando você ia plantão, porque eu só eu e o Rafa. Aí era a Men's Night, a gente quebrava tudo lá. Quebrava assim, o menino tinha 3 meses de idade, 4 meses de idade. E aí, quando eu engravidei da Helena, mais ou menos por volta da 20ª semana, aí eu decidi, de fato, largar todos os plantões e fiquei só com consultório. Foi, não. Eu parei aos finais de semana, mas eu ainda fazia dia de semana. Aí, quando eu tava grávida, parei totalmente. Aí, desde então, é 100% só de reprodução humana. E pra quem tá chegando agora, que se interessa por essa área, como é que você vê o mercado hoje? Ju, eu acho que para médico bom, assim como para qualquer outra profissão, se você se destacar, sempre vai ter mercado. Então, não existe isso de, tá saturado, não tá... Hoje em dia, as redes sociais te permitem fazer uma propaganda. Então, se você se comunicar bem, se você passar segurança para o seu público, vai ter espaço para todo mundo, né? É claro que você vai precisar de ter um suporte de um bom laboratório. Então, você precisa entrar em uma clínica que tenha um bom laboratório. A Unifert, por exemplo, tem 25 anos de experiência. Então, eu tenho muita segurança com o laboratório que eu trabalho hoje. Então, você precisa ter esse apoio, mas não necessariamente você precisa atender dentro de uma clínica de reprodução humana. Então, eu acredito que se você fizer bem feito, se você se dedicar e se realmente for isso, eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem uma história que eu posso contar, obviamente eu sou testemunha ocular disso tudo, mas eu acho legal contar, assim, não é, tô falando aqui como marido, não. É porque é a história de fato. Quando a Isa chegou, ela deu muita sorte que entrou com isso tudo que ela acabou de contar. A gente veio pra cá, ela tinha emprego, eu não tinha emprego, mas sempre acreditei também em tudo isso que ela falou. E também, assim, terapia intensiva é que negócio, você gosta de fazer plantão, você gosta de... Se tiver uma sala vermelha, eu tô feliz, se tiver... E eu também até essa fichinha verde eu me amarrava também, se tivesse que atender, você sabe. Você lembra de quando a gente atendia no Onyx? Fazia plantão eu e ela no Onyx. Que era um hospital lá em Curitiba. Ela já era obstetra. Plantão Cinderela, era de 6 à meia-noite. Eu fazia... E a gente chegava e compartilhava as fichas verdes. Eu tinha que atender mais rápido pra poder... Só que ela atendia mais rápido, eu conversava com todo mundo, ficava falando. Você lembra disso? E era pra produção, no final dela tinha ganhado mais do que eu. Bem feito, conversando. Eu ficava conversando com todo mundo. Mas eu me dava bem, porque quando chegava uma fichinha vermelha, que eu via que era vermelho, eu passava pra ele. E quando era gestante, ele passava pra mim. Era uma troca, entendeu? É justo. Depois pode contar, se der um espaço da época da faculdade, sobre essa questão da gestação. Mas... Então ele chegou e começou a trabalhar com fertileuta, assim, foi uma coisa muito legal já de cara. Porém, óbvio, como ela disse, né, ela tava chegando aqui agora, é uma área que é exclusivamente privada, né, assim, você não tem... os tratamentos são caros, né, e não são disponibilizados pelo SUS e nem pelo plano de saúde, né? Só a consulta que é pelo plano de saúde, exames, enfim. Mas que eu nem cheguei a atender. É isso que eu vou contar, calma aí. Que eu quero contar essa história para poder chegar nessa parte do mercado de trabalho. Então, aí a gente chegou e aí ela não... Enfim, ela tava remando ainda na especialidade, tinha que, por ser algo caro, um tratamento caro sim, mas um tratamento de ticket alto, você tem que ter uma relação de confiança. Você não compra no sentido de você pagar ali o tratamento para uma pessoa que você não conhece. Então, se ela tinha acabado de chegar, ela precisava construir isso. E aí, o que eu quero falar sobre o mercado de trabalho, da meu pitaco sobre isso que você perguntou e sobre o que a Isa falou, que o problema maior para mim das pessoas hoje, dos médicos hoje em relação ao mercado de trabalho,
além de não quererem se qualificar, uma boa parte delas tem uma certa limitação, porque a gente aprendeu na medicina que a gente estudou 6 anos, nossa, mais 4 anos de residência, nossa, ainda vou ter que continuar estudando, me especializando, me dedicando, blá blá blá. Além disso, que existe uma certa preguiça depois de um ponto que você trabalha, existe uma pressa muito grande. O que eu acho que não devia existir, inclusive. Por que eu acho que não devia existir? Porque, assim, o médico, mesmo quando eles chegou, não tinha muito paciente, ela fazia plantão, ela tinha um recurso financeiro legal, sabe? Então, o médico, ele já tem um recurso maior do que a média, pelo menos. E a gente não dá tempo pra coisa acontecer. No começo, é óbvio, existe uma ansiedade. Você vai falar, será que eu entro pra Unimed e tal, pra poder aumentar o meu funil de captação ali, porque a Unimed aqui no estado, pra quem tá estudando aqui não é do estado, é uma empresa muito forte. Acaba que você tem 80%, 70% das vidas aqui são da Unimed. Só que ela optou por não fazer esse movimento, por investir muito mais na qualificação e na credibilidade dela, que era a marca e a credibilidade dela era o que sustentariam depois as pessoas escolherem ela e darem sequência e tudo mais. E isso posto dentro de um espectro de tempo, Ju, se você continua fazendo, né, com disciplina, com foco, com desenvolvimento e intensidade, isso dentro do espectro de tempo, você acabou gerando um ótimo resultado, né, amor? Você está em evolução ainda, você, obviamente, cada vez evolui mais, mas não precisou estar na Unimed. É um mercado que, apesar de você ter dado, entre aspas, essa sorte, mas é um mercado de um nicho pequeno, né? Você não tem, não é todo mundo que você atende, né? Todo mundo pode ser que caia na UTI, mas nem todo mundo vai querer ter filho e não vai poder ter filho. E não podendo ter filho, vai querer insistir, enfim, investir. Então é um mercado pequeno, é um mercado extremamente pequeno, mas que, primeiramente, se você dedica, tudo que você acabou de falar, mas se você entende, eu acho que aí é uma dica geral aqui, se você entende que o espectro de tempo, assim, o tempo é uma coisa importante para você, a exposição ao tempo, certamente, se você está se dedicando e evoluindo e se capacitando, e, enfim, pensando além da média, o espectro de tempo vai te ajudar, entende? Então, assim, sempre quando vem esse toque de mercado de trabalho, essa questão, esse tópico que a gente conversa, mercado de trabalho, sempre tem várias histórias. Eu quis contar essa história porque ela é uma história em que o tempo foi muito fundamental, né? Você acha isso? Eu acho. Na verdade, por um período, logo depois, acho que mais ou menos 1 ano e meio depois, eu fui convidada para entrar em um plano de saúde, né? Porque eles estavam com carência dessa especialidade. Cheguei a entrar, fiquei por um tempo, mas os coordenadores começaram a me limitar em relação a pedido de exames, em relação a começar a encaixar muito paciente entre minhas consultas, que eu já dava um intervalo de meia hora, que para mim é pouco. Começaram a encaixar pacientes, então eu tinha que atender correndo, nunca foi o meu perfil isso. Então, quando eu vi que não estava legal, nem para mim, nem para os pacientes, eu pedi para sair. E aí, hoje, é 100% particular os atendimentos, e a gente tem um fluxo muito bom. E você falou que é um nicho pequeno, mas a OMS divulgou um dado esse ano que uma em cada 6 pessoas tem infertilidade hoje no mundo. Caramba. Então, é coisa pra caramba. Sim. E isso vai crescer cada vez mais. Por quê? Porque as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. Tem alguma, já que esse dado tem alguma relação de causa e efeito? Assim, por que 1 em 6? Isso é alguma coisa nova, assim? Entende? Quer dizer, porque não é porque as pessoas estão mais velhas. Sim. Não, não, porque as pessoas estão mais velhas, porque as pessoas estão deixando para engravidar mais velha. Não, mas... Porque existe maior exposição ao cigarro, porque existe mais obesidade, porque existe mais sedentarismo, porque existe a questão de priorizar o trabalho e deixar a família em segundo plano. Não, mas então 1 em 6 com uma idade... No total, no geral. O dado anterior que a gente tinha era que em torno de 10 a 15% da população era infértil. Hoje isso é 1 para cada 6. Então, é muito alto. Se você pensar que se um grupo de 12 amigos, 2 têm infertilidade, é coisa pra caramba. Sim. Então, uma hora ou outra, eles vão chegar até nós. Sem dúvida. Bem, e a gente talvez entre até... A gente vai misturando um pouco as coisas, mas a gente entra até na questão de planejamento, assim. Já que você falou desse dado,
E realmente, hoje eu abri o podcast falando isso, né? E cada vez mais mulheres e homens também. Por que homens aqui? E aí que talvez seja um recado legal, né, Chu, assim, de falar que é o seguinte. Poxa, quando a gente voltou pra Vitória... 30 anos? Não posso revelar a idade? A sua idade. Foi 29 para 30. Tá maravilhosa. Mas com 29 anos, com 30 anos, no momento inicial, a Isa não queria ter filho. Aliás, a Isa queria ter filho e eu não queria. Então por isso que é legal trocar essa ideia também como homem, como médico, porque tem muito colega médico também que, não quero ter filho agora porque eu preciso, não quero talvez me dedicar, enfim. E vou empurrar isso pra frente. Mas é legal entender. Não tô nem falando a saúde masculina, porque talvez tenha um pouco menos de problema com relação ao tempo, assim, ou um tempo um pouco maior. Exatamente, o homem tem um tempo um pouco maior, mas a gente já percebe, fala-se em uma pandemia de redução espermática. A qualidade e a quantidade de espermatozoides analisados mundialmente, foi um estudo que está ainda em andamento, mas em vários centros no mundo, mostrou que da década de 70 para cá, a porcentagem, a quantidade de espermatozoides por ml de determinada amostragem caiu para cerca de metade do valor. Isso para qualquer idade? Para qualquer idade, mas principalmente a partir dos 40, 42 anos para o homem. Então a gente muitas vezes bate na tecla da mulher, mas o homem também piora a qualidade espermática e a quantidade. A qualidade você diz em relação a quê? Motilidade, morfologia, a questão da fragmentação do DNA espermático, que é algo que está bastante relacionado com aborto também. Então a gente pensa que está sempre envolvido com o fator feminino e deixa a parte masculina negligenciada. Só que isso não é verdade, o homem também importa. Menos que a mulher, tanto em relação à idade como em relação à estrutura mesmo. Se você comparar microscopicamente o óvulo com o espermatozoide, o óvulo deve ser cerca de 200 vezes maior do que o espermatozoide. Então, do momento da fecundação até pelo menos ali o segundo dia de desenvolvimento embrionário, a estrutura do óvulo, ela vai ser muito mais importante para o desenvolvimento desse embrião do que o espermatozoide. Então, se eventualmente eu tenho um espermatozoide que tenha alguma fragmentação leve de DNA espermático, ou tenha algum erro genético, o óvulo consegue fazer essa correção, se não for um erro muito grande, obviamente. Mas isso... Se eu chegar com um óvulo bom e um espermatozoide bom, a minha chance de formar bons embriões de boa qualidade, vai ser muito maior. E o homem também entra nessa questão, porque ele também tá engravidando mais tarde, né? Deixando para ter filhos mais tarde. É isso que eu quis dizer, que na verdade não só a parte anatômica, fisiológica, quis dizer até da parte de decisão mesmo, de tomada de decisão, né? O homem, antigamente, ele... não sei se antigamente, mas o meu pai foi um pai muito mais novo, seu pai, enfim, provavelmente os nossos pais. Hoje... Tem um dado do IBGE, por exemplo, que na década de 80, geralmente tinha-se 4 filhos por família. Em 2020, esse número é menor do que 2. Ixi. Será que é porque as famílias estão querendo ter menos filhos? Ou será que pelo fato de estarem deixando para engravidar mais tarde, não estão conseguindo ter o segundo ou terceiro filho? Interessante, né? Pô, especulação, vai. Mas se eu tivesse que dizer, tem tudo a ver, você acabou de falar por último. Talvez sejam os dois também, um pouco dos dois. Mas é porque assim, é um pouco dos dois, mas que também, na minha opinião, tem a ver com o tempo. O que eu quero dizer com isso? Porque, por exemplo, uma coisa é você ter 20 anos de idade, a gente tem 2 filhos. Você tem 20 anos de idade, aí você tem 1, tem 2. Aí, poxa, você tá com 27, 28, pô, a energia lá no talo. Você fala, vou ter o terceiro. Aí você tá com 32, agora eu vou ter o quarto. Beleza, vamos pra cima. Exatamente. Agora, você começa com 30, aí você tem o segundo com 34, com 33. Aí quando você pensa que vai ter o terceiro, pô, 37, você já tá a noite de sono, Ju, que você não dorme... Já não é, né? Já é mais puxada do que a noite de sono quando você tinha 30. Você já, não faz atividade física por 2 semanas, você perde tudo que você fez por 3 meses.
Então, eu acredito que, na verdade, o fato de você ter mais carreira, mais necessidade de ter mais coisas, e aí eu tô falando do aspecto até masculino, tá? Não tô nem entrando no mérito aqui feminino, né? Porque acho que a mulher tá realmente, esse desenvolvimento de carreira da mulher, enfim, esse posicionamento da mulher tá completamente certo, você sabe bem disso, o que eu penso sobre isso. Mas o homem ele também quer ter mais, e aí tem um monte de coisa, pressão externa por um monte de, até de questões materiais, e questões de qualidade de vida, qualidade de emprego, e blá blá blá, e blá blá blá, e de também ser super bombado, e também ser, enfim, que isso acaba, eu acredito que isso também acabe atrasando, por isso que eu quis tocar nesse ponto, que acabe atrasando a decisão do homem, no dueto homem-mulher. Às vezes você tem uma mulher querendo ter filho com 30 anos, casada, quero ter filho, e o cara, não, calma que eu tenho que ter, calma. Aí vai ver quando tem a decisão do homem, vem o homem, porque de certa maneira, a gente sabe que sempre fala que é a decisão da mulher, porque a hora que a mulher quiser engravidar, de uma maneira geral é mais fácil, ela que toma a decisão, né? Mas ela que tem a regra, né? Mas com certeza o homem tem também deixado, empurrado isso pra frente. E aí eu tô falando isso, tô querendo chegar na conclusão dessa história toda, dessa minha resenha toda, pra falar o seguinte, que é muito legal, eu acho que tem que ser sentado e conversado o casal, homem, mulher, homem, enfim, mas principalmente aqui no caso, homem e mulher, por uma questão lógica, que é, poxa, se eu, como homem, não acho que tá na hora por N razões, talvez seja a hora da gente sentar e procurar talvez uma consulta. O homem puxar isso, sabe? A partir do momento que o homem fala, olha, não sei se estou preparado, não quero, não tá na hora por causa disso, de carreira, de promoção, de, enfim, investimentos, enfim, qualquer coisa que seja, talvez ele tenha que falar, ó, não quero agora, não acho que é a hora, mas vamos então nos preocupar com isso, porque no futuro eu quero, você já quer agora, então vamos talvez se organizar e procurar um especialista, né, fazer esse planejamento, avaliar se a gente tem esse tempo para esperar. Então acho que esse é um recado importante, porque falo como um homem, nunca passou pela minha cabeça, passou isso agora aqui, pensando, e olha que a gente conversa sobre isso todo dia. E meio que a minha decisão, assim, de engravidar foi uma decisão enviesada, né? Atendendo mulheres jovens com reserva ovariana baixa, com dificuldade de engravidar. Eu falei, gente, eu com 30 anos nem pensava, né? A gente tinha acabado de chegar em Vitória, tinha 6, 7 meses que a gente estava aqui, ninguém nem sabia quem era Isabela. Tava começando mesmo, engatinhando na clínica. Aí eu falei, cara, quer saber? Não vou pagar pra ver, não. Aí veio o primeiro. Não, deixa eu contar então. Aí Luísa, ela falou assim, vou ter um filho. Aí por isso que eu tô falando isso, porque eu falei, não, espera, acabamos de chegar em Vitória. Você tá construindo, eu tô construindo, né, coisa. Eu sempre quis ser um pai dedicado, enfim, falei, espera. Aí ela foi e virou pra mim e falou assim, acho que eu tô grávida. Cara, aquilo ativou o lado paternal, né? Eu falei, caraca, você tá grávida? E eu só ficava pensando que ela tava grávida. Até que ela virou bem e falou assim, não tô grávida. Rapaz, eu fiquei triste com aquilo. Eu fiquei mal, Luiz. E ela viu que eu fiquei mal, só que ela nunca teve grávida, ela nunca esteve próxima de estar grávida. Foi estrategista, na verdade, ela foi pra ver minha cara, pra ver minha reação. Ela falou, agora eu posso engravidar, que ele vai topar. E aí ele engravidou e ela me enganou pra caramba. E foi bem isso, assim, eu sabia, né? 30 anos ainda é uma idade jovem, mas a gente não queria ter só um filho, nunca foi o plano ter só um filho. Então eu queria até os 35 já ter os meus 2, porque a gente sabe que 35 anos é uma idade meio que de viradinha de chave para a saúde reprodutiva feminina. A gente nasce com uma reserva ovariana predeterminada e a gente vai perdendo óvulos desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Só que essa queda ela é muito mais acentuada a partir dos 35 anos. E aí a gente vai estar se referindo tanto à quantidade como à qualidade desses óvulos. Então eu queria chegar aos 35 já com pelo menos os nossos 2 filhos, que era o nosso objetivo. Então eu tive esse viés aí de pensando em tudo que eu vivia, porque de fato hoje, Ju, a gente presencia um número muito grande de mulheres jovens com baixa reserva ovariana. Isabela, mas ter baixa reserva ovariana quer dizer que eu vou ser infértil? Não necessariamente, mas muito provavelmente você vai entrar na menopausa antes do que a maioria das mulheres entra. E se você entrar na menopausa, aí sim esgotam-se todas as suas chances
de ser mãe com os óvulos próprios. Aí a gente entra em um outro quesito que seria a ovorecepção, né? Mas a idade é um fator limitante para a mulher, é um fator extremamente relevante. Então a gente não pode negligenciar isso. E tratando, por exemplo, de um podcast de médicas, hoje, talvez seja a classe que mais engravida tardiamente. Por quê? É um tempo maior para se formar. Aí, quando você se forma, você vai correr atrás da sua especialidade. Depois que você especializa, você quer se inserir no mercado, chegar num patamar que você deseja ser reconhecida, ser mais valorizada. Então, você acaba tendo um time aí muito grande. E aí você acaba deixando a gravidez para um segundo plano. E aí quando você vai se atentar a isso, você já tá com mais de 35 anos. E aí sua chance de engravidar já vai ser menor. E quando que a mulher deve começar assim, se preocupar em pensar em procurar uma fertileuda? Assim, qual que é a idade? Só pra eu saber aqui. A pessoa falou de carreira, ajuda a fazer uma carreira de residente. Então, ela tá preocupada por causa disso. Então, quando os casais de fato já estão tentando engravidar, se a mulher tiver até 35 anos, eles podem esperar até 1 ano. Se ela tem mais de 35 anos, a gente recomenda procurar ajuda a partir de 6 meses. Se a mulher está solteira ou se eventualmente tem um relacionamento estável, mas não pretende ter filhos, o recomendado seria fazer uma avaliação entre os 32 e 35 anos para fazer um congelamento de óvulos, né? Fazendo a as gente fala contas que é aqui, Ela não vai revelar, não. fertilidade. Ela não vai revelar, não. Mas amanhã a idade dela, mas amanhã ela vai estar tirando foto no consultório da consultório Isa. da Isa. A gente tem que pensar que isso sim tem que ser uma prioridade, porque você pode até optar por não ser mãe, mas você tem que ter a possibilidade de tentar. Então não adianta você chegar lá com 40 anos, agora eu tô tranquila, agora eu tô estável no meu trabalho, agora eu consegui um parceiro legal, então agora eu vou ter um filho. A medicina ela é limitada. Então não adianta, porque vai chegar um determinado momento que a gente não tem mais o domínio, porque a gente está lidando com uma célula que é produzida, natural, exatamente. Né? Então eu não tenho como eu intervir na melhoria da qualidade dos óvulos de maneira bem estratégica. É claro que a gente tem sim como melhorar com base no que a gente vive, no que a gente consome, na atividade física, no nosso sono, suplementação de vitaminas, mas isso, perto da idade, não é tão significativo. Existe, então, são coisas que se complementam, mas onde a idade, ela se destaca. Pesa muito. E aí é depois dos 35. E aí, quais são os riscos, assim? Seria tanto de uma gravidez, às vezes, maior risco de aborto, ou às vezes uma criança, sei lá, sindrômica, exatamente. Não sei. Ou também o risco da infertilidade, é tudo isso? Tudo isso. Tem risco de maior chance de ser infértil ou subfértil, maior chance de abortamento, maior chance de bebês com aneuplodias, com síndromes, enfim. Tanto que hoje existe a possibilidade de fazer o estudo genético do embrião antes de colocar dentro do útero. E a gente indica fortemente para mulheres com mais de 38 anos, ou que eventualmente já tiveram 2 ou 3 abortos, ou tem histórico de doença genética na família. Então a gente tem esse recurso que eu acho super válido também, mas a gente tem a limitação da qualidade do óvulo. Eu não consigo chegar no laboratório e modificar a estrutura desse óvulo. Esse óvulo de uma paciente com a idade mais avançada, ele já é um óvulo estruturalmente mais frágil, geneticamente mais frágil. Então, isso a gente não consegue mudar. Né? Entendi. E aí, como é que funciona o congelamento? Rapaz, você tá vendo? Eu tô tentando falar, Luiz, ela não deixa não, ela tá fazendo consulta mesmo aqui. Na verdade, você vai ter que... Só de curiosidade, meu TCC. Então, primeiro existe a parte dos exames. A gente vai investigar como que essa paciente tá. A gente vai avaliar principalmente a reserva ovariana, através de basicamente 2 exames. Um exame de sangue, que é o hormônio antimileriano, e um ultrassom endovaginal para contagem de folículos antrais. Esses exames, eles não vão, na verdade, definir se eu posso congelar ou não. Ele vai me ajudar a alinhar com a paciente a expectativa de quantidade de óvulos. Porque eu posso ter 2 pacientes de 32 anos. Uma eu coletar 20 e a outra eu coletar 4, 5. Porque isso vai depender muito mais da parte genética delas, do que elas possuem de reserva ovariana ainda armazenada nos seus ovários, tá? Então, a gente vai partir para a parte dos exames.
Sempre eu falo que existe um preparo, que é a questão de focar numa alimentação bem equilibrada, atividade física regular, a suplementação das vitaminas, principalmente as vitaminas antioxidantes. E aí podem entrar outras terapias complementares, como, por exemplo, a acupuntura. Então, a gente vai traçar estratégias para tentar intervir com os métodos externos que nós temos na melhoria da qualidade dos óvulos. Então, são mais ou menos 2 a 3 meses até fazer todos os exames e fazer esse preparo. O procedimento da coleta de óvulos é muito simples. A gente faz uma estimulação hormonal que dura em média 10 a 12 dias. Durante esse período a gente vai fazendo ultrassons de controle para avaliar o crescimento, o desenvolvimento folicular. E a coleta de óvulos ela vai ser feita em centro cirúrgico. A paciente vai ser submetida a uma sedação, então ela não tem dor. O procedimento leva em torno de uns 15, 20 minutos aproximadamente. Ela interna de manhã, faz o procedimento de manhã e vai embora de alta de manhã. É um procedimento minimamente invasivo, não exige período de recuperação. Dá pra voltar pra residência logo na sequência, no mesmo dia, na manhã? Dá, se ela não fizer uma síndrome de hiperestimulação ovariana, dá. Não, mas ela fica na UTI, a gente deixa ela na UTI e ela continua trabalhando lá, tá bom. Estamos resolvidos, pronto. Ela mesmo se prescreve, né? Ela evolui. Ganha um artiguinho pra poder ler sobre síndrome de hiperestimulação. Então, o processo em si leva em torno aí de 12 a 15 dias para poder fazer o procedimento. E esse óvulo, ele pode ser utilizado por quanto tempo? Não tem prazo de validade, então o óvulo ele pode ser congelado por tempo indeterminado. Pode ficar lá até... Pode. Eu posso pegar um óvulo de... Se você quiser guardar geração o seu passada, óvulo lá de 1000. pra sua filha usar, isso tiver no seu termo de consentimento, isso é Que doideira, hein? Sério? Vou fazer isso. Não pra minha filha usar, mas sei lá, aí daqui a, sei lá, 7 gerações a gente utiliza o óvulo. Olha que doideira. Gostei dessa ideia. Então, ele não na verdade, faz um embrião, tempo, cara. né? Na verdade, a gente pode congelar um embrião em você. Congelar um embrião, que é um espermatozoide meu com o seu, com o óvulo, e deixa 7 gerações. Daqui a 100 anos vai ter um filho meu. Cara, olha que doideira. Eu gostei dessa ideia. Você gostou, não? Então, não tem tempo. Se você quiser, por exemplo, eu falo muito que existe a possibilidade de usar os óvulos congelados para um segundo filho. Vamos supor que a paciente congelou aos 35 e aos 37 ela resolveu engravidar. Engravidou de primeira. E o segundo filho, ela vai estar com 39, 40. Será que é melhor ela arriscar ter um filho natural com os óvulos mais velhos, correndo o risco de ter um bebê com síndrome, maior taxa de aborto? Ou seria mais inteligente ela pegar esses óvulos que ela congelou aos 35, fertilizar e formar um embrião que certamente vai ser um embrião de melhor qualidade? Então, a gente tem que pensar nessa estratégia também. Não necessariamente só para ter um filho, mas pensando até possivelmente em um segundo filho. Caramba, legal. Vai, fala, Gabriel, você quer falar? Não, você fez uma sabatina na moça. E é caro, Chu. Agora eu vou saber se eu posso trocar de carro. Agora eu vou saber. Eu sou suspeita, né? Porque eu acho que filho não tem preço. Opa, e você ter a possibilidade Caraca, Luizão, hein? Vou trazer ela pra cá, vou colocar no meu lugar, cara. Vai ser mais negócio, hein, cara. Você viu a sacada dela? Você viu? Hein? Vou colocar essa frase. Depois você faz esse corte, só esse corte. Não, a nossa tem que ser conhecimento, não tem preço. Não, mas a resposta dela pra cima de você, filho, não tem preço. Pra mim, né? Porque eu perguntei, né? Eu tenho uma bolsa de residência, será que paga? Então, assim, eu acho que tem que pensar exatamente nessa questão da possibilidade. Porque uma coisa é hoje, aos 34, você falar, eu não sei se eu quero ser mãe, ou eu não quero ser mãe. E a vida da gente, ela muda constantemente. Se você encontra, por exemplo, um parceiro que ele faz muita questão de ter filho, você vai abrir mão desse relacionamento pelo fato de você não querer ser mãe? Ok, isso pode ser uma decisão. Mas será que você também não pode mudar o seu pensamento por inúmeras circunstâncias que você pode passar pela vida? Então, uma coisa é você optar por não ser mãe por vontade própria, e outra é você chegar com 40, 42 anos e alguém te falar, você não pode ser mãe. Tá, mas então vou melhorar minha pergunta. É financeiramente... Congelamento de óvulo, tá? É financeiramente sofrível congelar um óvulo, manter um óvulo congelado? Não, eu acredito que não. Cada clínica vai ter os seus parâmetros, né?
Hoje, acho que a gente pode falar pelas normas novas do CFM. Pode. Eu acredito a gente tem que fazer um podcast sobre isso. O tratamento, ele deve sair em torno de uns 18 a 20 mil reais, tá? Isso entra a medicação, tudo? Já incluído a medicação e a parte do congelamento. Então, existe, depois de 1 ano dos óvulos congelados, uma anuidade que você paga para mantê-los na clínica, que é menos de R$1.000 ao ano. Na clínica, por exemplo, como a gente acredita que o congelamento de óvulos ele é algo que vai ser utilizado a longo prazo, existe a facilidade da paciente parcelar a parte da clínica em até 12 vezes, se for da vontade dela. E se ela optar por pagar à vista, existe um desconto em cima desse valor. Olhando o ponto de negócio, é o LTV que fala, né? Você tem um lifetime value alto aí, né? Porque ela vai ter que continuar contigo. Faz sentido. E na hora de implantar o embrião depois, utilizar esse óvulo? Não, mas antes de você falar isso, só voltando ainda na questão de custo, né? Eu ia perguntar sobre isso, quanto que é pra... Porque depois você vai ter que pegar esse embrião, esse óvulo... E descongelar pra então fertilizar. Isso vai ter que gastar Cara, também. eu juro que eu não vou saber de cabeça. Mas eu acredito que pra descongelar, fertilizar e transferir seja em torno de uns 8 a 10 mil reais, se eu não estiver falando besteira. Cara, isso é porque eu queria falar, assim. Acho que tudo isso aqui, gente, eu acredito, eu entendo que seja uma questão de indicação. Ninguém vai congelar óvulos se não tiver indicação, por N razões, várias que você citou e outras ainda que a gente nem falou. Não deixa de ser um seguro. Quando você faz um seguro de saúde, um seguro de plano de saúde, você está gastando 24 mil reais no ano. Entende? Para que se um dia você precisar, você tenha acesso. E se você parar para pensar, você faz seguro de vida ou de saúde com muito menos indicação. O que quer dizer com isso? Se você é uma pessoa de 20 e poucos anos, saudável, pratica atividade física, história familiar legal. Luísa, 20 e poucos eu apelei para ela, né? Mas pratica atividade física, você tem um risco muito baixo, estatisticamente, de ter um agravo de saúde ou de ter um falecimento, vamos dizer assim. Mas ainda assim, você tem plano de saúde, não tem? Não sei se tem plano de seguro de vida? Tem. Você tem seguro de vida? Mas o seguro de vida eu fui meio que obrigado. Foi algum estágio que eu fui fazer. Eu precisava fazer. Foi da Santa Rita. Foi meio obrigatório. Lá atrás. Mas que seja, mas você tem um seguro de vida e você tem um seguro de saúde e você tem estatisticamente uma chance baixa de ser exposto a morrer ou a uma doença nesse momento. Mas você tem e paga no mínimo. E olha lá, 15 mil, 12 mil ano. E, de novo, você nem tem as maiores indicações de tê-los. Então, se você tem indicação de ter, de fazer um seguro do seu óvulo, ou melhor, um seguro da sua capacidade reprodutiva, poxa, isso é muito mais barato do que a maioria dos seguros que você faz. Eu faria. É muito mais barato. Eu tô chegando lá. Tô chegando, tá quase. Mas você tem que fazer uma consulta antes. Pode ser que seja antes também. Não é 35 anos só depois de 35 anos. Tem que fazer outras análises. Na verdade, a gente precisa são planejamento familiar, gente. Tá falando de planejamento. Você escutou o valor? Não, eu escutei. Inclusive, a gente tem muitos plantões de domingo em aberto. A gente tá tudo certo. Ai, Luiz, ele é tão engraçado. Letícia, só já pode mandar mensagem pra ela, Letícia. Na verdade, é claro que você não vai sair indicando um congelamento de óvulos pra uma menina de 25 anos, né? Mas a gente tem que pensar que existem alguns... indicar a avaliação... Eu acho que 25 ainda é cedo. Eu acredito que por volta dos 30... 25 não, eu tô bem longe dos 25 não. Eu acredito que por volta dos 30 seja uma faixa etária legal que você possa conversar com o seu ginecologista para minimamente pedir um exame de avaliação de reserva ovariana. E aí a gente tem que chamar atenção para alguns pontos. Por exemplo, se a mulher tem um histórico familiar. Minha mãe teve menopausa aos 35 anos. Você vai esperar 35 anos para avaliar você? Você vai avaliar com 28, com 26, né? Se a paciente fez uma cirurgia de retirada de ovário por conta de um cisto, por exemplo, ela já tem fator de risco para uma menor taxa de reserva ovariana. Então, também é um fator de risco. Tô entre os 32 e 35 anos sem expectativa de gravidez para os próximos 3, 4 anos. Por que não pensar na possibilidade? Então, eu acredito que a gente tem que, no mínimo, ter a possibilidade de fazer o congelamento. E quanto
mais as pessoas souberem dessa opção, mais isso vai ser acessível. Entendi. Então, na verdade, vê se eu entendi. Nem todas que estão ali entre os 30 e poucos vai ter indicação. Não. Ou não? Não, isso é... Não, se você precisa de uma avaliação. Isso, mas entre os 32 e os 35, sem previsão de gestar nos próximos 3, 4 anos, eu acho que é uma possibilidade forte de acontecer. Porque senão depois o tratamento é mais caro. Não é questão de ser mais caro, é questão de pior qualidade, menor número de óvulos, menor taxa de qualidade embrionária que vai ser formada. A experiência é pior, o resultado é pior e o custo é maior. Exatamente, porque provavelmente você vai precisar fazer mais tratamentos. Por exemplo, para eu ter uma taxa aí de gravidez de 60%, eu vou precisar de congelar em torno de 15 a 20 óvulos de uma paciente de 35 anos. Se eu pegar uma paciente de 40, eu vou precisar de provavelmente 40 óvulos para ter uma taxa em torno de 30 a 35%. Então, quantos tratamentos essa mulher vai precisar fazer para a gente conseguir um embriãozinho legal, né? Então, quanto mais jovem, mais óvulos eu provavelmente vou captar dessa paciente e melhor qualidade eles terão. Você capta mais com melhor e depois mais tarde você capta menos, então você tem que expor mais ao custo, né? Claro, além do sofrimento, experiência. E essa parte hormonal de reposição que tem que fazer, ela causa... É tranquilo de fazer? Como é que é? É super tranquilo. Geralmente são 10 a 12 dias de uso de medicamentos injetáveis, que são os hormônios propriamente ditos. A gente usa o FSH e o LH para estimulação do crescimento folicular e depois o HCG para o amadurecimento dos óvulos. Eu costumo dizer que é como se fosse uma TPM um pouquinho mais exagerada. O paciente vai sentir uma sensibilidade nas mamas, um desconforto pélvico, algumas têm uma retenção hídrica mais significativa, aquelas que já têm um histórico de enxaqueca podem sofrer um pouquinho com a dor de cabeça, mas geralmente não são os sintomas que te limitam, são sintomas que você pode manter sua rotina exatamente igual, tá? Então tranquilo. E os riscos, quais que são? Tem... Riscos são bem pequenos. Acho que até hoje eu tive 2 pacientes que tiveram infecção pós-coleta de óvulos, que eram pacientes que tinham endometriomas bem grandes nos ovários. Endometriomas são o foco de endometriose nos ovários. Então, ele acumula um sangue dentro e em alguns procedimentos a gente precisa transfixar esse endometrioma para eu retirar os óvulos que estão anatomicamente posicionados atrás deles. Então, isso aumenta o meu risco de infecção, tá? Foram as 2 pacientes que eu tive na vida. E naquelas pacientes que têm uma reserva ovariana muito alta, aquelas pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, onde eu capto mais de 20, 25 óvulos, elas têm o risco de fazer uma síndrome de hiperestimulação ovariana. Essa síndrome é bem chatinha, geralmente é 1 semana com o abdômen bem distendido, a paciente pode ter taquicardia, pode ter náusea, vômito, sensação de desmaio. Algumas eventualmente precisam ficar internadas para fazer reposição volêmica, ou antieméticos, ou analgésicos mesmo mais potentes. Mas geralmente é 1 semana, tá? No 8º dia eu falo que parece que nada aconteceu. São sintomas autolimitados, por conta realmente de toda a questão fisiológica que acontece pelo uso dos hormônios. Mas é bem tranquilo. Eu já tenho uma paciente lá, e aí era daí. Aí ela começou Essa paciente teve 42 óvulos, se eu não me engano, que ficou internada com vocês. Ela começou a... Deixa soro de horário. Deixa não sei o quê. A Isa? Aí ela manda pra mandar prescrição. Eu não vou pedir pra mandar prescrição pra você, não. Porque você vai querer ver se tá de soro de horário, furosemida de horário, todas as coisas que eu... Mas eu entendo que aí ela tem uma especificidade do negócio aí que é diferente, mas ela queria botar soro de horário. Porque a gente passa aperto, eu até fiz algumas coisas, mas o soro de horário não deixei. Vai ser bom a gente passar aperto, a gente fica preocupado com o paciente. Soro de horário me doeu. Não, mano, ela vai ver a prescrição, manda a prescrição. Mas até hoje acho que eu tive umas 3 só que foram parar na UTI, mais umas 4 ou 5 que precisaram fazer uma internação ambulatorial mesmo. Ambulatorial não, de enfermaria, e a maioria, mesmo tendo ali entre 15 e 20 óvulos, elas conseguem
se hidratar, fazer a alimentação que a gente prescreve certinho em casa e vai super bem. E sobre sobre casais homoafetivos, como é que é o comportamento, como é que é a diferença? E até masculino e feminino. Então, nossa taxa de consultas é muito maior com casais femininos do que com masculino. Eu, particularmente, nunca atendi um casal masculino. Mas a taxa de femininos é bem alta. Geralmente, a gente vai optar por coletar os óvulos em casos de fertilização in vitro da paciente mais jovem, pensando na questão da qualidade de óvulos. A maioria opta por fazer o quê? Coleta os óvulos de uma, fertiliza com um sêmen de banco. Aí esse sêmen, ele é comprado, literalmente falando, a paciente vai lá e escolhe as características, tipagem sanguínea, cor de pele, cor de olhos, cor de cabelo, estatura, enfim. Ela escolhe as características, vê se aquele doador tá disponível e esse sêmen chega pra gente na clínica congelado. A gente coleta os óvulos da paciente mais jovem, fertiliza, faz todo o processo bonitinho de formação embrionária e a transferência embrionária geralmente é feita na outra paciente. A maioria. Eu posso coletar de uma e transferir para ela? Pode, isso vai ser uma opção do casal, mas hoje o CFM permite que seja feita essa troca de uma barriga de de aluguel. material. Exatamente. E aí essa é outra pergunta, que acho que até entra no aspecto do casal masculino. Como que funciona? Porque eu acho que esse negócio de barriga de aluguel é uma coisa muito louca, na verdade. Até hoje eu não consigo entender. Na verdade, esse termo já tá errado, não é barriga de Deus. aluguel. Toma! Eu nem podia falar. Vou ouvir em casa, Luiz. Vou nem pra casa hoje depois dessa. Como é que eu vou lembrar? A gente fala em útero de substituição. Útero de substituição. Poxa, Luiz. Por quê? Porque esse aluguel não é permitido. Nada dentro da reprodução humana, entre compartilhamento de óvulos, de útero, ele pode ser algo comprado ou pagado, né? Então, por exemplo, eu quero ir lá e doar meus óvulos para Juliana? Não posso. Existe uma legislação não, uma norma do CFM que a gente precisa seguir, né? Então, hoje, por exemplo, para o útero de substituição, a mulher que vai receber esse embrião, seja de um casal masculino ou seja eventualmente de um casal heterossexual em que a mulher não pode gestar ou porque ela tem mioma ou porque teve que tirar o útero, enfim. Essa mulher que será útero de substituição, ela tem que ser parente de até 4º grau de um dos dois parceiros. Então, pode ser mãe, tia, irmã, prima. Isso é permitido, desde que não hajam fins comerciais. Eu não posso receber para ser o útero de alguém. Mas parente de até 4º grau pode sim ser esse útero de substituição, né? No casal homoafetivo masculino, por exemplo, ele vai precisar do óvulo. Aí esse óvulo ele precisa ser doado. Essa doação ela pode ser anônima ou também pode ser a Ele doação pode de escolher um as parente. características? Pode. Ou doadora de uma parente dele também de até 4º grau. Na verdade, eu só não posso ter uma consanguinidade. Então, por exemplo, a gente vai usar o sêmen do homem A. Quem vai doar de parente tem que ser uma parente de até 4º grau do homem B. Pra não dar ruim, né? Que negócio de casar com primo, né? Que estranho assim. É a mesma coisa, né? Diferente, mas é igual, né? Então, existe essa possibilidade deles usarem tanto o óvulo quanto o útero de uma parente de um ou dos dois. Existe banco de óvulo igual existe banco de sêmen? Então, Doideira. existe a doação compartilhada de óvulos, que é quando 2 pacientes estão em tratamento e uma que não pode mais ter seus próprios óvulos recebe de outra mulher. Existe uma questão aí que a doadora, ela vai ter um benefício financeiro, então a receptora paga o tratamento dela em prol de receber metade dos óvulos que ela produzir, tá? Só que para isso existe uma fila de espera. Então, a gente não tem óvulos disponíveis o tempo todo para todas as mulheres que precisam. A nossa demanda de receptoras é muito maior do que a de doadoras, mas existe essa possibilidade. Então, quando isso acontece, é uma doação anônima. Ou a doação de parentes também de até 4º grau, de mãe, mãe geralmente não, né? Mas irmãs. Mãe, isso a idade não é viável. Isso Mas é irmãs, sobrinhas, primas, doar os óvulos para uma parente, isso também é permitido. O banco de óvulos hoje no Brasil não é permitido.
Existem alguns bancos que a gente consegue ter acesso, da Argentina, Banco da Europa também, mas ainda está em processo de trâmites de vigilância sanitária. Então, também é uma possibilidade, mas no Brasil hoje não é permitido o banco de óvulos, e sim a doação compartilhada de ovos ou a doação de parentes. Porque tem banco de sêmen, tem banco de óvulos. E eu ia te perguntar, polemizando assim um pouco, o que você acha dessas Eu dessas acredito regras que aí, para a ou mulher pelo é menos- mais invasivo, né? Ela vai precisar tomar hormônios, os custos dos medicamentos são altos, então ela simplesmente vai Ela chegar não e pode vai... doar um óvulozinho que ela... Só produz que lá, ela só não? produz lá, não? Ela produz um por mês, você vai captar um óvulo por mês? Vai, por 12 meses dá 12 ovos. Aí a paciente vai ser submetida a 12 procedimentos cirúrgicos, 12 anestesias. Não é bem assim, né, gente? A gente conversa sobre a nossa vida profissional em casa, tá, gente? É porque tem uns termos... Tá meio profundo aqui o assunto. Não, eu acho muito. Eu parei na parte de você escolher o sêmen, entendeu? Eu acho isso muito louco. Você escolhe cor, idade, altura. Aqui no Brasil não é Caraca. permitido, mas, por exemplo, a gente trabalha com um banco nacional, que é o Banco de São Paulo, e com um banco internacional dos Estados Unidos. Nesse dos Estados Unidos, a paciente tem acesso à foto dele de criança, de adulto, profissão, Dá pra hobbies. saber a conta bancária do cara? Quase que isso. Que isso, imagina. Nossa senhora. Então ela consegue ter muito mais acesso, mas é um. Dá pra pegar um também sêmen lá muito dos mais Estados Unidos? Dá. Aí, ó. Pai americano. Você paga em dólar também, mas. Tá, a Juliana acha que a vida é do jeito que ela acha que tem que ser. A vida é um morango. Tá que pariu. Caraca, que doideira. Eu não sei se eu ia querer ver a foto, assim. Não sei. É, Não, vai que você vê a foto, se apaixona e fala, vou lá resolver esse negócio pessoalmente mesmo. É melhor, vai gastar Ao menos. qual Incas e Gasta Aztecas, menos, né? Gasta menos, ver a foto americana. Não, bonitão, ô, Luiz. Aí vou, quer saber, vou pagar uma passagem de primeira classe. Vou lá, vou cantar esse rapaz lá. Cadê esse solteiro pra tá doando sêmen? E vou pra cima dele, aí pronto, já engravido por lá, nunca mais vai saber, vai embora. É uma possibilidade, É. né? Mais fácil, mais Não é? barato, né? Não, faz sinal, senão a Isabela não vai ter mais emprego. Essa ideia é pegar ainda, eu tô ferrado. Né, amor? Cara, mas assim, eu acho que tá bastante elucidativo aqui, muita coisa aqui. Eu aprendi muito, apesar de a gente conversar bastante em casa sobre isso. Eu gosto de ouvir as histórias. É. Em termos jurídicos, assim, existe muito. A gente fica sempre com medo de judicializar tudo, né? Imagina essa parte por envolver família e filhos, talvez seja uma coisa que te traga medo, assim. Tem alguma área que seja mais delicada em termos de processo? A paciente, quando ela vai pegar o contrato do tratamento, ela tem pelo menos lá umas 20 folhas que ela vai ler, ou não, mas vai assinar, onde ela vai estar ciente de todos os riscos, de todas as possibilidades. Ela não vai ser em momento nenhum enganada. Ninguém pode prometer 100% de efetividade no tratamento. Não é um tratamento no mundo inteiro que permite isso. Então, durante as consultas, a gente já tenta tirar todas as dúvidas dos casais, deixar bem claro quais são as chances de cada casal, o que pode dar certo, o que pode dar errado, mas ela tem um contrato bem completo, e nesse contrato ela vai saber o que ela vai poder descartar de embrião, o que não vai, o que vai precisar de autorização, o que não vai. Se os óvulos, somente ela vai ser responsável. Se no embrião, por exemplo, em caso de falecimento de um ou do outro, se o outro pode usar ou se não, eles vão ser Tem descartados. essa bandeira também, tá? É, a questão do pós-mortem, né? Então, Embrião. vamos supor que você tem um embrião lá. E Isso eu aí acho o bizarro, parceiro bem morre. A louco gente teve também. uma história bem legal esse ano. Não foi paciente minha, foi paciente do Você Carson. Eles já tentavam engravidar há muitos anos. Fizeram uma fertilização, tiveram somente um embrião. Quando ela estava preparando para transferir, o homem faleceu. Nossa. Foi de um acidente de carro. Nossa. Acho que 2 ou 3 meses depois ela voltou. No termo deles, estava que ela poderia usar, um ou outro, no caso de morte, o outro poderia usar. Ela transferiu e essa paciente engravidou. Que doideira.
Então, assim, É bem legal, mas tudo isso tá muito descrito no contrato. Porque a gente tem que avaliar todas as possibilidades. Se não vem óvulo, se o óvulo não é maduro, se fertiliza, mas não é de boa qualidade, se o embrião é um embrião geneticamente normal ou é alterado, o que eu posso descartar, o que eu não posso descartar. Óvulos, por exemplo, eu posso descartar a qualquer momento. Ah, congelei, engravidei de trigêmeos, eu vou lá e falo, olha, descarta, joga tudo fora. Os óvulos, eles vão ser descartados a qualquer momento. Você descarta todo mês, né? Sim, a fisiologicamente falando. Tá. Mas, por exemplo, o foi bom embrião falar, deixa não claro é isso bem que assim. parece que a Isabela tá jogando ovo pela janela de casa. A pessoa pega lá O embaixo. embrião, ele tem que ficar congelado no mínimo 3 anos, porque é o período que julga-se necessário para o casal realmente ter certeza que não vai utilizar aqueles embriões. Depois disso, ele vai ter que assinar um termo de responsabilidade, de descarte, e aí sim, esses embriões podem ser descartados. Então, tudo isso está descrito no contrato e eles são bem esclarecedores. E os embriões que têm defeito genético, vocês podem legalmente descartar? Sim, mas também depois que o casal assina o termo de consentimento. Enquanto eles não assinarem, os embriões estarão congelados. É porque tudo que, se gosta a sua preocupação inicial, mas tudo que tem muito, que já tem muito risco, assim, provavelmente já foi exposto. Então eles já se previnem, né? Diferente de, sei lá, emergência, que a gente não tem tanto risco, ou até mesmo um consultório de nutrologia. O que menos tem provavelmente é nutrólogo com um monte de documento igual você tem, entende? Porque estão falando de pessoas geralmente saudáveis que estão querendo ser mais saudáveis. Então não é muito exposto ao problema. Aqui não, aqui é uma coisa muito delicada e provavelmente já foi exposto a várias situações, a história, né? A reprodução humana já foi exposta a vários, por isso que tem tanto cuidado, tanta legislação, tanta regra, né? E na hora de implantar, quantos embriões que você costuma implantar? Então, pacientes até 37 anos podem implantar no máximo 2 embriões. Então, o casal vai decidir entre 1 e 2. Mulheres com 37 anos ou mais podem transferir até 3 embriões. Quando o embrião é estudado geneticamente, que é o embrião euploide, né, que é o embrião geneticamente normal, no máximo 2, independente da idade da mulher. Por quê? Porque esse embrião já é o embrião que a gente chama de top quality. É o embrião que já foi estudado geneticamente, é o embrião de melhor qualidade que o laboratório pode produzir. Então, a taxa de gravidez com ele, e aí nesse caso, independente da idade da mulher, vai ser de 60%. E o nosso objetivo na medicina reprodutiva não é gestação gemelar, fora o que muita gente pensa e muitos casais nos procuram querendo isso. Não é o objetivo, a gente quer uma gestação única com bebê saudável em casa. Por quê? Porque a gestação gemelar por si só já é uma gestação de alto risco, né? Então a gente quer que mãe e bebê estejam saudáveis em casa depois do nascimento. Então, quanto menos embriões a gente transferir, menor a taxa de gêmeos, e é o que a gente realmente precisa. Então essa história de 4, 5 por fertilização? Não. Até o ano passado, mulheres acima de 40 anos poderiam colocar até 4 embriões. Mas isso mudou, deve ter mais ou menos 1 ano e pouco. O máximo hoje permitido são 3. Não, mas você pode... Então hoje não existe mais... Por que tem ainda pessoas que tiveram 5, 6 filhos? Porque aí ou foi realmente natural ou foi uma indução de ovulação. Na indução da ovulação, eu não consigo... Eu consigo ter uma estimativa de folículos. A gente segue uma regra, entre aspas, de que se a paciente ovular de até 3 ou 4 folículos, a gente mantém o tratamento. Mais do que isso, a gente sugere para o casal que o tratamento seja interrompido. Nem todas as pacientes vão respeitar isso. Entendi. Né? E existe ainda a possibilidade, por exemplo, da mulher liberar 3 folículos e aí 3 desses óvulos se dividirem e depois formarem 2 embriões a mais, por exemplo, quando acontece a divisão celular. Mas na fertilização in vitro, a gente tem um limite de embriões que podem ser transferidos. Então, quando tem mais, normalmente é por estimulação de... Exatamente. Legal. Ou por exemplo, que você botou 2 ou 3, que esse embrião se dividiu, que aí a gente não tem controle. Mas aí serão gêmeos idênticos, né? Exatamente. Que doideira. Luizão, rapaz, nenhum convidado que veio até hoje falou tanto. E eu nunca vi a Ju perguntar tanto igual ela perguntou, irmão. Nunca vi.
Na verdade, porque eu não falei muito, porque eu sei que se eu falo demais eu tomo pancada. E porque você parou de perguntar se perguntar mais? Não, já deu. 1h20 dá de perguntando pra Isabela, amor, nem consulta, você fica tanto tempo assim. Que é isso, Luizão? Caramba. O foda é que as mulheres agora não vão precisar nem marcar consulta, né? Não, só acabou, ouvir podcast. só ouvir podcast. Vou fazer uma... Não, vai todo mundo repensar no congelamento, né, gente? Ó, médicas, advogadas, mulheres também que assumem cargos de diretorias em empresas. Então, esse é um nicho que deixa para engravidar bastante tardiamente. Então, Mas você é médica, você é sócia do ND Plus. Você, ó, tá vendo? Você já pode ir lá já. Só que não vai ter desconto não, né, amor? Ela não tem... Vai cobrar mais caro. Já cobra até mais caro. Cobra até mais caro. Rapaz, eu tava reparando nesse podcast, até, como eu falei menos, eu tava reparando assim, o Luiz é igual o Bira. Sabe o Bira do Jô? Que ficava lá rindo pra danar. O Luiz, ele para de rir ali, bota o microfone na carcunda dele pra ele poder pegar a gravação. Bem, assim, a gente tem meio que por praxe aqui, podcast entre 1h, 1h20, 1h30 no máximo, estourando aí 1h30. Então, assim, acho que a gente foi muito elucidativo, na verdade, trouxemos aí muita informação, muita discussão sobre como você bem disse agora no final, para tomada de decisão final de quem estiver escutando. De novo, quero destacar que isso não é um podcast só para mulheres, acho que isso é um podcast para todo mundo que pensa e que não pensa em ter uma família. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que realmente compartilhar. Se você estiver escutando esse podcast até esse momento, espero que sim, compartilhe ele, né? Porque é muito importante, a gente acabou de falar aqui no começo, na verdade, o sofrimento, a gente contou até uma história do sofrimento que é quando você tem dificuldade, quando você tem uma infertilidade e chega num momento aí de tratamento já muito avançado, que você não consegue explorar as melhores possibilidades. Você quer deixar algum recado final, quer falar alguma coisa final e também compartilhar aí suas redes sociais, como o pessoal te encontra, enfim. Eu acho que falamos bastante. A mensagem que eu deixo realmente é a questão da mulher pensar nessa questão do planejamento reprodutivo, que por mais que a gente tenha um estilo de vida saudável, os nossos óvulos, eles vão envelhecer, independente do que a gente faça. Então, o objetivo não é você chegar aos 40 anos buscando tratar um problema, e sim, aos 32, 34, 35, fazer com que o problema não aconteça, ou que se eventualmente você se deparar com ele, você tenha estratégias para poder conseguir resolvê-lo. Então, pensar sim em fazer uma consulta, seja com ginecologista ou especialista em reprodução, para fazer essa avaliação se tem essa necessidade, de quantas são as vantagens em fazer o congelamento precoce dos óvulos. É isso. Justo. E suas redes sociais, sua rede social, enfim, onde te encontra no Sangue? Só no Instagram. Doutora.Isabela O TikTok você não tá fazendo aquele negócio live NP. O Luiz tá fazendo, você sabia? As dancinhas? Doutora.Isabela Rangel, eu divulgo bastante conteúdo legal lá, de vez em quando abro as caixinhas também para tentar ajudar o maior número de mulheres também que estão interessadas no assunto. Não, a caixinha da Isabela, assim, fico bolado. Eu boto a caixinha, Luiz, lá na MD Ensino e fico tentando, e aí boto a caixinha. Quando o pessoal bota, interage, eu fico super feliz. A Isabela, a caixinha dela, ela tem que escolher o dia que ela bota, que ela coloca, porque... Quando ela coloca 1000 perguntas, ela tem que ficar respondendo caixinha de pergunta a madrugada inteira lá. Muita pergunta, Luizão. Tem alguma pergunta, Luizão? Não, né, pai? Você tem que primeiro arrumar uma namorada. Não, diz ele que tem namorada. Ninguém nunca viu. Isso que ela sabe que ela tá namorando. É sua filha essa aí, não tem 10 anos. Foi a irmã dele. É a irmã dele. Bem, quem estiver escutando, não esquece de colocar lá para seguir nosso podcast no Spotify, no YouTube também. Segue o canal, dá joinha, coloca estrelinha no Spotify, né, Ju? Sim. E agora é a hora que rufem os tambores. Ju, você lembra quais são nossas redes sociais? Eu já tô nervosa pensando no... Ela não consegue, amor. Toda semana tem podcast. Toda semana tem podcast. A gente já tá no podcast número 36. E ela continua sem lembrar quais são as redes sociais da MD Vamos lá. Instagram, @MDEnsino. A plataforma, mdensino.com. O Spotify, MD, espaço, ensino,
podcast, inclusive tá aqui atrás, quem tiver aqui, dúvida. Ó, olha, hoje tá bonito. YouTube MD Ensino, @MD Ensino. E o Telegram. Ela nunca lembra o Telegram. Agora eu quero ver. MD Ensino na prática. Ah, garoto, finalmente, primeira vez em 36 episódios que ela lembra todas as mídias sociais. Ela nunca lembrou todas as mídias sociais. E você quer falar alguma coisa do MD Plus? Você quer falar? Não, vamos falar no próximo, né? Fica só suspense. O que é isso? O que é isso? Não sei. O negócio que a gente tá saindo aí, que a Ju é sócia do negócio. Não sei se eu vou me arrepender disso, mas eu convidei a gente pra ser sócia. Fechou? É pra olhar pra essa aqui, Luiz? Luiz, ele fica apontando o dedo da câmera e não avisa a gente, não. É isso, então? Demos um recado? Quer falar mais nada? Tem certeza? Mais uma vez, foi um prazer maravilhoso. O melhor da história, Luiz. Não tem outro. Nunca vai ter, tá bom? Pessoal, abraço, beijo. Até a próxima.